Então, neste Egito, que é agora revisitado em Apocalipse, vemos que no meio desta tribulação, Deus está presente, mas Deus não tira o seu povo da tribulação. Deus está presente, Deus está ajudando o povo a enfrentar, a suportar esta tribulação, mas Deus não tira o seu povo ainda. Diz em Êxodo 5, então tornando-se Moisés ao Senhor, disse: Senhor, porque fizeste mal a este povo? Porque me enviaste? Porque desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo e de nenhuma sorte livraste o teu povo. Moisés, que é o profeta de Deus, está como que a queixar-se, dizer: Senhor, até quando é que permitirás uma coisa destas, Senhor? Desde que eu fui falar a este faraó, Senhor, que ele está a piorar as coisas, e tu, Senhor, de forma nenhuma livraste o teu povo. A mesma coisa vai acontecer com a igreja durante a grande tribulação. Lá em Apocalipse 6 diz: havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Portanto, a grande pergunta que é feita ao Senhor, tanto lá em Israel, é: até quando, Senhor? Tu não livraste o teu povo ainda? A mesma pergunta também será feita pelos últimos resistentes, pelo remanescente que vai sofrer a grande tribulação. Será que ainda vai durar muito tempo? Meu Deus, até quando, Senhor, permitirás uma coisa destas? Quando nos virás libertar? A grande resposta, ela vem a caminho. Tal como aconteceu com Israel, Deus prepara um libertador. Capítulo 7 do Êxodo diz: então disse o Senhor a Moisés: eis que eu te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó que deixa ir os filhos de Israel da sua terra. Em Atos 7, o grande servo de Deus, o primeiro mártir da igreja, Estevão, ele diz, refere-se a este tempo lá no Egito, também apropriado aos tempos da tribulação que a igreja já estava a sofrer naquela altura, ainda que não era a grande tribulação ainda, mas Estevão diz: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi os seus gemidos e desci a livrá-los. Agora, pois, vem a enviar-te-ei ao Egito. Veja esta simbologia, este paralelismo. O Senhor diz que vai enviar Moisés, o libertador, até ao Egito para libertar o seu povo. Assim também Deus Pai está preparando o seu Filho para o enviar a este Egito, a este mundo, para libertar o seu povo. Portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Tal como aconteceu lá, assim também Jesus virá para nos livrar da ira futura. Esse juízo de Deus que caiu sobre o Egito e que não atingiu os israelitas, assim também cairá sobre este mundo e não atingirá a sua igreja, o seu povo. Em Atos 7,37, Estevão diz: este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Veja só que é o Senhor que diz, o Senhor vai levantar um profeta diferente, que é obviamente Jesus. Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser.
Moisés era imperfeito, Moisés era pecador, Jesus não é. Ele é a perfeição, mas ele se assemelha a Moisés nos propósitos, ou seja, naquilo que ele vem fazer também, tal como Moisés estava lá na Arábia Saudita, 40 anos ali viveu apacentando o rebanho do seu sogro Jetró. Assim, ele foi chamado pelo Senhor com um propósito especial de subir ao Egito para libertar, trazer para fora o povo de Deus, o povo de Israel. Assim também o Senhor Jesus Cristo está sendo preparado. Ele é também um profeta, nesse sentido, semelhante a Moisés, porque ele é o grande libertador que irá trazer o seu povo para fora deste mundo. Tal como Moisés levou o povo para fora do Egito, do mundo, das trevas, do mundo da tribulação, assim também Jesus virá dos céus para nos tirar deste mundo e nos dar a verdadeira liberdade e a paz que nós tanto almejamos. Mas antes que tal aconteça, o grande libertador tem que confrontar Satanás. Moisés teve que confrontar Faraó. Ele tem que ser derrotado, ele tem que ser humilhado. Então disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva, porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora tenho estendido a minha mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência e para que sejas destruído da terra. Ora, é o Senhor Jesus Cristo também, este grande libertador que vai, e Ele é o único que vai confrontar Satanás. Nós não temos poder para confrontar Satanás. Nós somos aconselhados a resistir a Satanás e ele fugirá de nós, porque maior é aquele que está em nós, que é o Senhor Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus, do que aquele que está no mundo. Mas derrotar Satanás, só o Senhor Jesus o pode fazer. Veja, quando foi a tentação lá no deserto, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe a Jesus: tudo isto eu te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou. Satanás vem com esta proposta maliciosa, atraente, de entregar a Jesus de bandeja, de mão beijada, todos os reinos, tudo aquilo que ele ambiciona, quer governar este mundo. E Jesus repreende Satanás, Jesus derrota Satanás com a palavra de Deus. Porque está escrito, diz o Senhor, só o Senhor teu Deus adorarás. E Jesus repreende dizendo: vai-te, estás derrotado, Satanás. O apóstolo João diz: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Muitos de nós éramos vítimas de Satanás. Eu já estive com pessoas que eram possessas de Satanás. Eram pessoas com as vidas completamente estragadas, totalmente esfarrapadas. Elas não tinham paz, não tinham sossego, elas sofriam todos os dias às mãos de Satanás. E quando elas ouviram o Evangelho, quando os servos de Deus repreenderam Satanás na vida daquelas pessoas, elas foram completamente libertas. E aqueles casos em que eu estive pessoalmente também envolvido nessas ministrações, aquelas pessoas ficaram verdadeiramente libertas, porque o Senhor Jesus não faz as coisas à metade. Ele não deixa nada por fazer. Ele se manifestou para desfazer as obras do diabo, para destruir a condenação que pairava sobre nós, louvado seja o seu nome. Em Apocalipse diz: devia descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos e lançou no abismo e ali o encerrou. Veja que este príncipe do mundo, este que acha que tem tanto ou mais poder do que o próprio Deus, bastará um anjo do Senhor. O anjo do Senhor
Quizá será Gabriel, um anjo poderoso, que tem a chave do abismo e uma cadeia na sua mão. É ele mesmo que vem e prende Satanás. Satanás não conseguirá resistir. Isto ainda não aconteceu, ainda vai acontecer ainda. Dará início àquele tempo de paz prometido pelo Senhor, o milénio, os 1000 anos de justiça e de paz. E porquê é que haverá paz? Porque Jesus estará reinando sobre a terra, literal e fisicamente, desde Jerusalém, mas também porque Satanás estará fora do contato com a humanidade, estará preso, estará amarrado durante 1000 anos, estará lançado no abismo. Diz o diabo que os enganava, foi lançado no lago de fogo. Finalmente, depois de Satanás é solto dessa prisão, ao fim de 1000 anos, ele volta ainda a fazer das suas, a enganar as nações e conduzirá outra vez uma última e final batalha contra Israel. Será rapidamente derrotado e então será o fim perpétuo, eterno de Satanás. A palavra de Deus diz que o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Portanto, Satanás, um dia, depois de tudo aquilo que ele planeou fazer ainda de destrutivo, e conseguirá ter êxito até ao ponto que Deus consinta, mas depois, finalmente, ele vai ser lançado eternamente para sempre no lago de fogo e enxofre, de lá nunca mais sairá. Jesus derrotou Satanás em toda a sua vida. Todo o seu ministério ele foi tentado por Satanás. Veja só que o Satanás o transportou a um alto monte e mostrou-lhe os reinos do mundo, e Jesus diz: vai de Satanás. E diz a palavra que então o diabo o deixou. Satanás não consegue estar na presença de Deus muito tempo, porque ele é constantemente vencido pelo Senhor. A ira de Deus, agora virando a página para a ira de Deus sobre o Egito, agora que acabou a grande tribulação, por assim dizer, agora vem a ira de Deus em forma de pragas. São 10 pragas que são descarregadas sobre toda a nação do Egito. As mesmas 10 pragas irão também acontecer nos dias finais, nos dias do Apocalipse. Mas veja só que a ira de Deus, as suas pragas, atingiram os egípcios, mas não os israelitas. Impressionante. Na mesma terra, ainda que os israelitas estivessem ainda naquela terra, mas as pragas do Senhor, ao serem descarregadas, poupavam, passavam ao lado do povo de Israel que estava na terra de Goshen. Diz lá no Êxodo, somente na terra de Goshen, ou Gozen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva, uma das pragas. Caiu saraiva em todo lado, mas Deus protegeu o seu povo para que não houvesse essa maldição. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve semelhante e nunca haverá, mas entre todos os filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Deus está aqui a dizer que há uma grande diferença, há uma diferença abismal entre os filhos de Deus e os filhos das trevas, entre os filhos de Satanás, os que são servientes, que estão debaixo do poder do faraó, que aqui representa Satanás e o anticristo, e os filhos de Deus. A proteção será tão grande que até os próprios animais do povo de Deus serão protegidos. Nem um cão será visto a morder a sua língua, mover a sua língua, porque ele não vai sofrer. Não só o povo de Deus protegido, mas também os bens do povo de Deus foram protegidos durante este descarregar da ira de Deus sobre o Egito. Nós sabemos também que ainda que a igreja esteja sujeita à ira de Satanás, da grande tribulação, mas a igreja será preservada da ira de Deus, porque ela está reservada para os ímpios. Foi o primeiro, derramou a sua taça sobre a terra, o primeiro anjo
derramou a sua taça, a taça da ira sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. São aquelas pessoas que aderiram ao controle da besta e que adoraram a besta, adoraram aquela imagem que estará lá no templo de Jerusalém. Então a chaga maligna vai cair sobre todos esses. O apóstolo Paulo fala em Romanos: segundo a dureza e teu coração impenitente, ou seja, um coração que não se arrepende, tu entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira de Deus, aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Portanto, aqueles que vivem em desobediência à palavra de Deus, os filhos das trevas, que são filhos de Satanás, eles estão, de cada vez que pecam, estão a entesourar ira para o dia da ira de Deus e a manifestação do juízo de Deus. Deus protegeu o seu povo durante as pragas no Egito. Deus também nos livrará da sua ira. Lá no Egito, o Senhor diz naquele dia: eu separarei a terra de Goshem, em que o meu povo habita, que nela não haja enxames de moscas, para que saibais que eu sou o Senhor no meio desta terra, e porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se fará este sinal. Tal e qual, em Apocalipse, o Senhor diz que nós podemos esperar dos céus o Filho de Deus, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Nós somos o povo separado da ira futura de Deus, porque diz Paulo também: Deus não nos destinou para a ira, louvado seja o seu nome, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Voltando ao Êxodo, ao povo de Israel, o Senhor fez isso no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu, porém do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a terra do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Goshem, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Veja só, a grande separação, havia um muro invisível, separando o povo de Deus, protegido pelo Senhor, do povo do Egito, o povo do faraó, o povo de Satanás. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Uau! Isto é tremendo. Veja a simbologia. O povo de Satanás vai viver intensas trevas. O tempo da ira do Senhor sobre este mundo será um tempo de trevas terríveis. Não só trevas físicas, mas trevas espirituais, porque não haverá mais solução. Não haverá mais saída para eles. Será uma condição de perdição total, absoluta. Não haverá escape. Mas o povo de Deus viverá em luz, viverá na luz, porque viverá com Cristo. E Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não viverá em trevas, mas terá a luz da vida. Ora, se nós seremos arrebatados pela luz que é Jesus, então nós viveremos nessa luz, enquanto na terra haverá trevas terríveis. O castigo de Deus será pavoroso. Nós viveremos com luz nas nossas habitações, porque na habitação de Deus
à plena luz, porque Jesus é a nossa luz. Que coisa tremenda. Diz a palavra de Deus que o Senhor nos virá libertar. Porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais ainda, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A luz brilhará e nos protegerá. Isaías diz: os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Vai, povo meu, entra nos teus quartos, ou seja, nas tuas habitações, e fecha as tuas portas sobre ti, e esconde-te só por um momento até que passe a ira, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais os seus mortos. O Senhor diz: por um momento breve te deixei, mas com grandes misericórdias te recolherei. Aqui está a comparação entre a grande tribulação e a ira de Deus. Aparentemente o Senhor parece que nos abandonou. Quando estivermos na grande tribulação, parece que Deus se esqueceu de nós. E nós clamamos: Senhor, até quando? Onde estás tu, Senhor? O Senhor diz que será por um breve momento, que aparentemente nos irá deixar, mas depois, diz ele, com grandes misericórdias te recolherei. O Senhor terá misericórdia do seu povo e virá para nos recolher para si mesmos, naquilo que nós conhecemos como o arrebatamento da igreja. Mas há mais simbologias ainda, mais comparações. Diz o texto desde que os anjos acompanharam o povo de Deus para fora do Egito. Os anjos são sempre os agentes de Deus para cumprir os propósitos da redenção do seu povo. Tanto redenção física como também redenção espiritual, porque eles estão presentes na morte do Messias, eles estão presentes na sua ressurreição, eles estão presentes na sua ascensão aos céus, eles estão presentes também na sua segunda vinda, na sua aparição, na sua parousia. Os anjos acompanharam também o povo de Deus, libertando para fora do Egito. Diz o texto em Êxodo 12, aconteceu que passados os 430 anos, naquele mesmo dia, ou seja, no dia da Páscoa, no dia da libertação, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Os exércitos do Senhor são as miríades de anjos combatentes, são os poderosos guerreiros do Senhor, são chamados os exércitos do Senhor, que levaram Israel dali para fora. O termo usado pelos exércitos do Senhor, ou para exércitos do Senhor, é miríades. Lá em Deuteronômio 33, versículo 2, nós vemos: Yahvé, ou Jeová, veio desde o Sinai e se manifestou a nós desde Seir, desde o monte Seir. Seir que fica lá em Edom, fica na atual Petra. Ele se manifestou desde o monte Param, e miríades de anjos, ou miríades de santos, à sua destra, junto com ele. Portanto, o Senhor manifestou-se com miríades de santos, que são aqui as multidões. As miríades significam os exércitos. Esta expressão miríades também é usada em Daniel 7, 10 e em Hebreus 12, 22, quando fala sobre as multidões das miríades de anjos, ou seja, dos exércitos, dos séquitos dos anjos, que virão acompanhando para fora do Egito e para fora da terra o povo de Deus. Já Judas 14, o apóstolo Judas nos fala sobre isso. Naquela visão do livro de Enoque, que ele agora retrata, ele diz: eis que Yahvé, ou o Senhor Deus, vem com miríades de santos. Quem são estes santos? São os anjos de Deus, que vêm para libertar a igreja, o povo do Senhor, deste Egito, para fora, para as moradas de Deus. Diz lá que Faraó não vos ouvirá. E diz o Senhor: eu porei a minha mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos e o meu povo.
Portanto, não só o povo físico de Israel, mas também os exércitos celestiais que estavam presentes nas potestades celestiais, nas regiões celestiais, melhor dizendo, eles agora também são retirados para que caiam todas as maldições sobre o Egito. O Senhor diz: eu vou retirar os meus exércitos e o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. E então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Lembre-se uma coisa, meu querido irmão, minha querida irmã. Quando a igreja for tirada daqui para fora, o mundo irá entrar em pânico e o mundo irá ver que de facto Deus é Deus e que Deus cumpriu a sua palavra e que aquilo que os profetas, aquilo que os apóstolos, aquilo que a igreja andou a declarar durante aqueles 3 anos e meio de grande tribulação, afinal, isso tudo era verdade. Afinal, Deus tem o controle de tudo nas suas mãos. Afinal, eles foram enganados pelo falso Messias. Eles acreditaram na grande mentira. E agora reconhecem que, afinal, é Deus quem governa. É Deus quem tem a última palavra. Eles vão reconhecer que Deus é Deus. Tal como Paulo fala aos Filipenses, todo o joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas isso não será para a sua salvação. Essa confissão que o próprio Satanás terá que fazer, debaixo do domínio, do poder do Senhor, será tão grande que todos terão que, por assim dizer, se submeter ao poder de Deus e admitir que Ele é o Senhor e que Jesus Cristo é o Senhor. Será uma confissão, não para salvação, mas para a sua própria condenação, porque é feita fora do tempo, é feita tarde demais. É bom que nós tenhamos isto em mente para que, ao confessarmos Jesus Cristo como Senhor, isso seja para a nossa salvação, enquanto temos oportunidade, enquanto temos tempo para o fazer. Que possamos voltar-nos para o Senhor, para a sua misericórdia, para a salvação oferecida em Cristo lá na cruz do Calvário. Aceitar o perdão dos nossos pecados como um ato da graça, da misericórdia do Senhor e confessá-lo como o Senhor das nossas vidas. Então seremos salvos. Mas um dia, se não o fizermos, iremos confessar, admitir, mas será para a nossa própria condenação. Os anjos de Deus, eles então virão ministrar também a nossa libertação. Diz o Senhor: enviará os seus anjos com rijo, o forte clamor da trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma à outra extremidade dos céus. Ele enviará os seus anjos. Vem só que os anjos estão envolvidos 100% na libertação do povo de Deus para fora deste nosso Egito, tal como aconteceu lá no Egito antigo. O Senhor enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os 4 ventos, da extremidade da terra até à extremidade do céu. E a vós que sois atribulados, diz Paulo, o Senhor promete descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. E diz depois, quando Ele, o Senhor Jesus, vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi querido entre vós. E diz depois o autor aos Hebreus, não são porventura todos eles, os anjos, espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Esta pergunta tem uma resposta óbvia, claro que sim. Serão os anjos que nos virão recolher, transportar, arrebatar, tirar e levar para a presença do Senhor. Finalmente, então, haverá uma repetição das 10 pragas do Egito, como eu tenho dito. Lá em Miqueias, já muitos anos depois, séculos depois das pragas do Egito, o profeta diz o seguinte sobre os últimos dias.
Eu, diz o Senhor, lhes mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. Estas maravilhas são aquelas manifestações do poder de Deus sobre a nação do Egito e que os feiticeiros, os astrólogos, os videntes, os bruxos não conseguiram realizar porque estavam muito além do seu alcance, do seu poder. Diz o texto de Isaías que o Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e fará ver o abaixamento do seu braço com indignação de ira e labareda do fogo consumidor, raios e dilúvio e pedras de saraiva, tal como aconteceu lá no Egito. Isso vai acontecer também nos últimos dias. Diz o profeta Ezequiel: contenderei com ele por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei chover sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Isto é uma profecia sobre o que vai acontecer lá na grande batalha de Gog e Magog. Gog tipifica o anticristo. Então, estas mesmas pestes que aconteceram lá no Egito, e vede peste, sangue, chuva inundante, saraiva, com pedras enormes, fogo, enxofre, tudo cairá sobre esse povo que se reunia lá no Vale de Megiddo para combater contra a nação de Israel. O profeta Joel diz: mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. Quanto mais pragas lá no Egito, mais Faraó endurecia o seu coração. Impressionante. Ele às vezes dizia: não, vocês vão, eu não vou suportar mais as pragas, rogai por mim também ao vosso Deus. Mas era falso. Ele era um mentiroso. Ele era filho de Satanás, porque Satanás é o pai da mentira. Ele mente desde o princípio, ele não sabe fazer outra coisa senão mentir e enganar. Por isso ele também tentava enganar o profeta de Deus, os profetas de Deus, Moisés e Arão. Assim também diz a palavra, nos dias finais, o anticristo, esse faraó dos dias finais e o seu império também, mesmo com as pragas que vão ser derramadas sobre eles irão endurecer os seus corações durante os juízos divinos, diz a palavra, e os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos para não adorarem os demónios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Quanto mais castigos, mais endurecimento no coração dos homens, tal como aconteceu lá, assim será também nos últimos dias. Mas Deus foi glorificado. Tudo isto visa um único objetivo: a glória do Senhor. Deus quer mostrar que só Ele é o Senhor que governa o universo. Só Ele tem poder nas suas mãos para abrir e para fechar, para abençoar e para amaldiçoar. E assim como aconteceu sobre o Faraó, o Senhor foi glorificado também sobre aquilo que aconteceu com Faraó. Lá em Romanos, Paulo diz: porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, Faraó, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Saiba que quando o povo de Israel chegou perto de Jericó, e quando aqueles espias entraram em Jericó e foram alojados por aquela mulher Raabe, ela sabia já das notícias, ela sabia de tudo aquilo que havia acontecido lá no Egito, e ela se converteu a Deus, ela foi protegida por Deus, porque ela sabia que o poder de Deus que estava sobre aqueles homens era o mesmo Deus que podia também libertá-la daquela condenação que viria sobre a cidade de Jericó. Porque o nome do Senhor, o poder de Deus já tinha sido anunciado em toda a terra. Então Deus foi glorificado através
daquilo que aconteceu a Faraó. Lá Êxodo diz, portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios e vos livrarei da servidão e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. Eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Quem libertou Israel não foi Moisés. Moisés foi o instrumento de Deus. Foi o Senhor Deus, com todo o seu poder, que tirou o seu povo debaixo daquela opressão. Lá mais adiante, capítulo 9, diz, então disse o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva, porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora tenho estendido a minha mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência e para que sejas destruída a terra. Mas deveras para isto te mantive, para mostrar o meu poder em ti e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Ainda hoje a história do Egito é conhecida. É uma história universal. E é o nome de Deus que é exaltado. Esse é o mesmo Deus que nós adoramos e que nós servimos. Não há outro Deus como Ele. Jesus também é o único que será glorificado nos seus juízos. Em Apocalipse 19 diz, depois destas coisas ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão. Uma multidão que dizia, aleluia. A salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Ou seja, os juízos de Deus são justos e são verdadeiros e reivindicam a sua glória. É a Ele que pertence toda a honra, toda a glória e todo o poder. Em Apocalipse 5:5 diz, eis aqui o leão, Jesus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Capítulo 15 diz, vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também esqueceram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem não temerá ao Senhor e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso as nações todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Faraó foi então julgado pelo Senhor. Aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, ou seja, o filho mais velho de Faraó, que se sentava em seu trono, até ao primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e a todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Faraó foi julgado na sua própria casa. Ele pensava-se acima de tudo e de todos, acima do próprio Deus de Israel. Ele julgava-se intocável, mas agora na sua própria casa há morte, há destruição. O seu filho amado, o seu primogênito também é morto naquela noite da libertação do povo de Deus, a noite da Páscoa, tal como também Satanás será julgado. A sua casa será destruída. Diz a palavra de Deus que já o príncipe deste mundo está julgado. A morte de Cristo foi a vitória sobre Satanás.
Mas um dia também ele será preso, como nós já vimos. E ele será lançado vivo no lago de fogo e enxofre que arde para todo sempre. O povo faraó também foi castigado por Deus. O Senhor diz: eu julgarei a nação que os tiver escravizado, diz o Senhor. Assim também, no Apocalipse é-nos dito que ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra. E aqui a terra fala da terra inteira, do planeta Terra, os habitantes da terra. Derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua mão, ou na sua testa, ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou no misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Será terrível. Aqueles que não obedecem ao Senhor, aqueles que não vivem com Cristo, que não lhe obedecem, serão atormentados. Diz a palavra que naqueles dias, que são os dias da ira, os homens buscarão a morte e não a acharão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. Foi o primeiro anjo, derramou a sua taça sobre a terra e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e os que adoravam a sua imagem. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Aqui refere-se à batalha do Armagedon, quando o Senhor Jesus descer dos céus e vai com a espada da sua boca ferir de morte todos aqueles que são rebeldes e se vão voltar contra o Senhor neste último ato de rebeldia e serão ali destruídos. O profeta Isaías já descreve isso há mais de 2600 anos, dizendo: os homens entrarão nas cavernas das rochas e nas covas da terra, do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Naquele dia o homem lançará às toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que fizeram para diante dele se prostraram, e entrarão nas fendas das rochas e nas cavernas das penhas por causa do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para abalar terrivelmente a terra. Então Deus é glorificado quando ele salva o seu povo e julga os seus inimigos. Diz o Senhor que Faraó não os ouvirá. Não ouvirá nem a Moisés, nem a Arão. Eu porei a minha mão sobre o Egito, tirarei meus exércitos e o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. E ele disse: amanhã, Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas, Faraó, que ninguém há como o Senhor nosso Deus. O profeta Isaías diz que, havendo os teus juízos na terra, os juízos do Senhor na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. E são aqueles que são salvos, aqueles que têm fome e sede de Deus, eles aprendem a justiça de Deus quando veem que Deus é justo naquilo que ele faz. Mas diz depois que ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso ele aprende a justiça. Veja aqui a diferença. O justo, ele aprende e reconhece que o Senhor é justo através dos seus atos de justiça sobre a terra. Mas o ímpio nem assim ele aprende, porque nem quando o Senhor se mostra bom para com ele, nem mesmo quando a bondade de Deus é manifesta a esses homens ímpios. E o apóstolo Paulo fala isso lá em Atos, quando diz que o Senhor faz chover a chuva que abençoa tanto os bons como os maus.
Mas nem assim eles apreendem a justiça, porque até mesmo na terra da retidão ele pratica a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão será exaltada, diz Isaías, mas nem por isso eles a veem. Vê-la-ão, porém, e confundir-se-ão por causa do zelo que tens do teu povo, e o fogo consumirá os teus adversários. E finalmente, Israel também irá entoar o cântico de Moisés. Moisés, diz aqui, cantou, e os filhos de Israel, este cântico ao Senhor, e falaram dizendo, a tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em poder. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo, e com a grandeza da tua excelência derrubaste aos que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor, que os consumiu como o restolho. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? O Senhor reinará eterna e perpetuamente. É impressionante que quando Israel sai do Egito e atravessa o Mar Vermelho, todo o povo faz uma festa, dançam e cantam, e é chamado o Cântico de Moisés. Veja como isto se vai repetir nos últimos dias. A igreja agora é vista já na presença do Senhor. É vista na casa de Deus. A igreja foi liberta do Egito. E agora, segundo as palavras do profeta João, a igreja, os redimidos também entoam o quê? O cântico de Moisés. A libertação repete-se. O povo se alegra na presença de Deus, porque saíram das tribulações, escaparam à ira de Deus e agora saíram vitoriosos e cantam e entoam também o cântico de Moisés. As mesmas razões, as mesmas alegrias, o mesmo júbilo estão presentes no coração de um povo que foi liberto e que agora vive para sempre em paz na presença do Senhor. Diz lá em Apocalipse 15, vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, ou seja, aqueles que não aceitaram a marca da besta, a igreja, o povo de Deus, agora estão vitoriosos na presença de Deus. E diz aqui, e cantavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem te não temerá ao Senhor e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E diz depois o apóstolo João, ouvi o anjo das águas que dizia, justo és tu, ó Senhor Deus, que és e que eras e hás de ser, porque julgaste estas coisas. Viste como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro anjo do altar que dizia, na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E finalmente, os deuses do Egito serão julgados pelo Senhor. Eles vão ter um fim à vista. O Senhor diz, eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Enquanto os egípcios enterravam os que o Senhor tinha ferido entre eles e a todo primogênito, e havendo o Senhor executado juízos também contra os seus deuses. É muito importante que nós saibamos que esses deuses do Egito simbolizavam as forças da natureza. Havia um Deus que representava o poder do vento, o poder da água, o poder das trevas.
As pragas têm a ver exatamente com esses deuses que eram adorados pelos egípcios e que dominavam todas essas forças. Então as pragas foram uma forma de juízo contra esses deuses que eram venerados pelos egípcios. Assim também os ídolos que os homens hoje adoram, aos quais eles hoje prestam culto e adoração e veneração, também serão julgados. Lá em Zacarias 13:2 diz: acontecerá naquele dia, este é o dia do fim, quando o Senhor vier, diz o Senhor dos Exércitos, que eu tirarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória, e também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. Portanto, haverá uma limpeza. O Senhor, quando vier, Ele vai sacudir os ídolos, eles vão ser tirados e não haverá mais memória deles, porque eles serão julgados. E os homens lançarão os próprios ídolos às toupeiras e aos morcegos, porque eles não terão mais valor. Assim será o fim. Como já disse, será o êxodo revisitado no Apocalipse. Todas as pragas, mas também as manifestações do poder de Deus e a proteção de Deus ao seu povo, que ainda que passe pela aflição, pela grande tribulação trazida por Satanás, pelo faraó daqueles dias, assim também nos últimos dias o povo de Deus sofrerá a aflição, a grande tribulação às mãos do anticristo, mas depois será liberto, protegido pelo Senhor durante os dias da sua ira, e o Senhor será glorificado no seu povo e através do seu povo, que cantará o cântico de Moisés, dizendo: grandes e justos são os teus juízos, quem não te adorará. Assim será a condição do povo liberto do Senhor nos dias de final, e será isto para sempre. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Amém e amém.